Olá, pessoal, terapêutica libertária na área. Para quem não me conhece, nesse fim de tarde a gente vai entrar com uma conversa aí com dois participantes muito queridos, mas eu já apresento eles. Meu nome é Paula, sou filha de Irene e Paulo, mãe de Sofia, beijo para minha filha. E eu estou aqui não só como terapeuta, mas numa jornada, né, de mais de 20 anos aí, tratando de saúde, de educação. A princípio, uma saúde, como diria Platão, da alma, né? Trabalhando com filosofia, mas também já pensando em termos preventivos, holísticos, né? Tratando como um todo, numa sociedade que a gente cria, que a gente enfrenta dificuldades, né? Que é uma sociedade imediatista e que, por que não comentar isso, né? Acho que é bem importante nesse momento que a gente está vivendo, que legisla para governar a polis a partir dos seus próprios interesses, né? Inclusive, a medicina tem servido aos interesses desses legisladores e desses políticos, no modo como tem atuado, e de modo algum tem atuado como prevenção, né? Quando a gente fala de saúde. E aí vamos entender depois um pouco mais sobre isso. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade, que é sincrônica, inclusive, para mencionar a recente PEC que está tramitando na Câmara, de novo pelos representantes, não do povo, mas dos próprios interesses, né? A respeito dos corpos femininos. São corpos que a gente já, historicamente, sabe que sobre os quais incide uma porrada de injustiças, sobretudo no que diz respeito à autonomia desses corpos, né? Que de forma integral vem assolando a mulherada desde a Grécia Antiga. A gente tem aqui um exemplo, né? Aristófanes fez uma comédia muito interessante, atualíssima para os tempos de hoje, né? A Idade Média, a gente viu queimarem as mulheres na fogueira, porque elas atuavam até como grandes médicas, né? E hoje em dia, quando a gente pensa que ganhou algum fôlego sobre essas questões e que a gente pode avançar, a gente está encarando agora exatamente uma ameaça, né? E uma ameaça que, para muitos estudiosos, tem mais a ver com o medo que existe sobre as mulheres do que propriamente com a saúde, ou com a integridade, ou com o bem-estar, ou com qualquer coisa desse tipo. Mas vamos lá. Já me apresentei e agora eu quero apresentar para vocês os meus dois convidados para tratar desse tema, a usurpação da saúde, que tem tudo a ver, como eu disse, né, com o que está acontecendo, inclusive. Um deles é o professor Rogério, professor da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, que atua como professor de antropologia. Vamos convidar o Rogério para entrar no palco. Olá, Rogério! Seja bem-vindo. Acho que seu microfone está desligado. Aí. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença. Tamo junto. Que bom. Daqui a pouco a gente fala de novo. E o outro convidado, que são duas pessoas que eu conheci, gente, pela internet. E a minha admiração começou pela minha admiração, né, por você, Rogério, e pelo Vantier. E agora a gente tem estreitado essa relação e a gente está se tornando amigos. E é muito bom para mim, muito rico para mim. É o Vantier, que a gente vai chamar para a roda, que atualmente é coordenador pedagógico do Sistema Público de Saúde em Natal, e que está aí também fazendo uma transição, vamos chamar assim, né, uma transição de carreira para a área das terapias. Seja bem-vindo, Vantier, seja bem-vindo. Olá. Está me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Sim. Estão me ouvindo? Então, boa tarde, Paula, Rogério e quem estiver aí nos acompanhando. Só uma correção, sou coordenador pedagógico da educação, né? Do sistema da educação escolar, né? Tá. Mas é um prazer e uma honra estar aqui com você para fazermos essa conversa de hoje que eu acho que é muito promissora, né, para despertar reflexões, questionamentos, né, e, quem sabe, mobilizações, né, movimentações aí. Concordo, principalmente na atualidade.
Gente, estou nervosa, para mim isso tudo é muita novidade, a ferramenta, tal, mas então vamos ao ponto, né? Eu ia começar pegando um trecho do Raul Seixas, que ele canta falta de cultura para cuspir na estrutura, né? Parece que a gente está precisando dar uma relida na nossa história, né, para a gente poder acompanhar os movimentos e entender o porquê que a gente chama de retrocesso algumas coisas e o que é tão bom ou moderno nisso tudo que estão apresentando aí, né? E aí esse tema para mim foi muito interessante, mas eu quero aproveitar e perguntar para o Vantier, que foi a pessoa que aglutinou, né, para a gente fazer essa live, por que esse tema e por que agora, Vantier? Bom, esse projeto dessa série de lives surgiu a partir de uma inspiração, digamos assim, inicial, que era uma reflexão em torno de possíveis novas estratégias para o movimento anarquista, ácrata, né, nesse momento histórico, nesse período que vivemos. Isso é um movimento, digamos assim, de reflexão que eu, inclusive, sistematizei num texto, né, que até publiquei por uma plataforma chamada Wiclap, né, que tem o título de Manifesto Anarquista Ácrata, né? E anarquista ácrata aí, né, aparentemente uma tautologia, né, digamos assim, né, mas como uma proposta de ironia mesmo, né, com relação a os descaminhos, digamos assim, que eu vejo que o movimento anarquista tem tomado, né, recentemente, no sentido de perder a sua característica original, né, que é como o próprio termo anarquismo define, né, de ser não governista, né, a palavra na origem, né, do grego antigo significa isso, né, o AN, né, a partícula de negação, é o equivalente ao nosso não, e o arquismo vem de arque, né, que é o equivalente a um princípio regulador, né, que seria um governo, né, então o não governismo, né, recentemente, não de agora, já de algum tempo, nós vemos, né, o movimento anarquista entrar por descaminhos de aderir a organizações e projetos, né, seja pela esquerda ou pela direita, né, mas de proposições governamentais, né? E aí, por isso, essa ironia, né, do termo do título do documento, né, Anarquismo Ácrata, porque trata-se de uma proposição de retomada dessa originalidade, né, do, do campo libertário, né, do campo anarquista, ácrata, né, e como proposta também de pensar criativamente novas estratégias que se adequem a essa época, né, como eu falei anteriormente, que eu penso que pode se definir como sendo uma época de claro, sinais de decadência desse modelo civilizatório aí dominante, né, que das sociedades né, ditas modernas ou pós-modernas, como queiram, né, industriais ou pós-industriais e basicamente capitalistas, né, e hierarquizadas, né? Então acho que nós vemos aí em vários âmbitos, né, em vários aspectos da nossa existência enquanto humanidade, né, enquanto espécie, sinais de decadência clara, né, dessa estrutura aí, desse modelo, né, que se diz, né, civilizatório, né, o civilizado, né,
E aí é uma época bastante complexa, né, delicada, e exige respostas, estratégias, né, para a promoção do projeto libertário, né, original, de criação de uma nova forma de organização humana, não tão nova assim, né, talvez, né, porque já foi experimentada em vários momentos históricos, né, na prática, e demonstrou-se viável, né, como, por exemplo, na Revolução Espanhola de 1936, né, e até mesmo em sociedades chamadas, né, no campo da antropologia, de sociedades originárias, né, como sociedades indígenas, né, das Américas, né? Então, um projeto de sociedade onde se reconstrua as relações humanas, né, em torno do princípio da horizontalidade e não do princípio da verticalidade, né, da hierarquização. Então, para promover esse projeto diante dessa época, né, tão complexa e delicada em que nós vivemos, acho que se faz necessário pensar estratégias diferenciadas das estratégias que foram adotadas, por exemplo, né, pelo movimento anarquista ácrata no período das grandes revoluções clássicas, né, do final do século XIX e início do século XX, como, por exemplo, a Revolução Espanhola, que eu citei anteriormente. E essa linha de inovação estratégica, digamos assim, eu penso que deveria passar necessariamente por um caminho de apropriação dos recursos tecnológicos, né, que estão disponíveis, né, digamos assim, de forma um pouco mais generalizada, né, nessa nossa época, né, apropriação de recursos, de conhecimentos e de práticas, né, que se embasem em recursos tecnológicos de fácil acesso e de baixo custo, e que permitam a construção de redes de pessoas interessadas em praticar essas formas de relação diferenciada, né, horizontalizadas, né, em torno de um objetivo que seria a construção de autonomias, né, de autonomias, mesmo que relativas, mesmo que não autonomias, digamos assim, completas, mas mesmo que relativas, mas autonomias nas várias áreas que são as áreas mais fundamentais para a existência humana, como saúde, educação, A gente só transporte. pode terminar a live aqui, né? Porque você já deu assim um andamento, né? É para isso que a gente está aqui. Vamos terminar. Eu só queria saber por que era agora, nesse momento, que você queria falar disso, homem. E aí, para encerrar, nesse momento. Para fechar, quando criou-se um grupo, né, para tentar propulsionar, digamos assim, né, levar adiante essas reflexões, oportunamente aconteceu do Rogério estar lançando o livro dele, né, que é a saúde pública analisada por trabalhadores, né, que é uma coletânea de artigos, né, que o Rogério compilou, né, de artigos publicados na imprensa anarquista no final do século XIX e início do século XX, né, em torno dessa questão da saúde. E aí decidimos, como uma ação inicial, né, promover uma discussão em torno dessa questão da saúde pública, né, por ser, inclusive, nesse momento pós-pandemia, ser um momento, né, contextualmente altamente significativo para discutir esse tema também, né, decidimos por promover uma série de lives para discutir essa questão da saúde pública e autonomia, que no fundo é isso que os trabalhadores anarquistas colocam em questão, né, nos seus textos, seus artigos da imprensa anarquista que o Rogério compilou, né. Então, Rogério, foi colocado na roda aí, acho que é o grande mote, né? É o seu livro. Eu queria que você pudesse falar, apresentar um pouquinho
para todo mundo, até como é que faz para acessar ele, né? Porque parece que ele está como e-book, né, a princípio. Mas fala um pouco para nós aí, então, do que seria essa expropriação, usurpação, né? Eu mesma me enrolo. Da saúde do trabalhador, como é que é visto isso no livro, como é que você acha que a gente pode encaminhar também? O Vantier já meio que já deu uma encaminhada aí, né? Que era a minha pergunta final, ele já trouxe para agora, mas tudo bem, vamos lá, vamos que vamos. Apresenta para nós, por favor, quero conhecer. Certo, certo. Bom, eu tenho pesquisado a imprensa anarquista já há um bom tempo, né? E faço transcrição dos jornais, e um tempo assim eu fazia transcrição assim, ia botando nas pastas, né, por autor, né, e ocorreu de montar essas transcrições. Eu propus a editora da Universidade Federal de Campina Grande uma coleção Pensamento Social Anarquista. Eles toparam, já tem os 3 primeiros volumes publicados, né? E o número de artigos que eu tenho já transcritos, né? Eu comecei a revisitar e aconteceu de eu vendo numa pasta chamada sindicalismo, né? Eu encontrei, quando eu comecei a mexer nesses artigos, né, um número expressivo de artigos tratando da saúde pública. Aí eu pensei assim, não, vou montar um volume, né, com essa abordagem, né? Mas, assim, diante da nossa situação da pandemia, né, recente, né, eu pensei, não, entrará na coleção, que é essa coleção, Pensamento Social Anarquista, é em book, está no site da editora da Universidade Federal de Campina Grande, para baixar gratuitamente. Mas eu pensei em fazer um volume impresso, né, de parte desse volume que sairá mais completo no e-book, né? Bom, fiz isso em novembro de 2023, né, ao mesmo tempo que saía os 3 primeiros volumes da coleção no site, né? Nesse meu tempo, o editor, Everton, né, me disse assim, Rogério, por que nós não faz um e-book também? A gente faz um e-book que aí circula mais tranquilamente. Eu digo, ótimo, boa ideia. Só que nesse meio tempo, né, eu encontrei mais... Eu não só encontrei, como me lembrei de outros, cerca de 20, né, 20 artigos. Aí, esse e-book, ele está... Eu recebi ontem, né? O editor me deu ontem... cadê? Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver. Eu tenho como compartilhar. Se você conseguir o link, compartilha o link para a gente poder acessar, para o pessoal poder acessar também. Está aparecendo aí? Não? Deixa eu ver. Eu compartilhei a tela aqui, está dizendo que está compartilhando, eu não estou vendo ninguém. Tá, eu estou vendo, mas aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não entrou, Rogério. Entrou, não? Deixa eu ver aqui se eu passo de um outro. Eu estou vendo. Você está vendo? Estou aqui no Deixa eu ver se eu streaming. tirar. Não sei se no... Isso, eu não estou vendo só você. Deixa eu ver, como eu fiz um layout para 3 pessoas, talvez seja isso. Deixa eu ver se eu tiro no Está Verdier. aparecendo, Isaac disse que está aparecendo. Está aparecendo? Isaac comentou aqui que está aparecendo, yes. Se está aparecendo, tudo ótimo, então. Então, olha aí, Tá. é a capa do e-book que eu recebi ontem, né? Mudou a tonalidade, né? Colocou aqui uma notinha que é, né, mais 20. Coletânea com 50, mais 20 artigos escritos. Né? Eu faço uma apresentação, né? Uma apresentação com esse texto: Pandemia, Pandemônio, Pandemência, Dilemas e Enfrentamentos Históricos e Contemporâneos na Gestão de Vida, fazendo de nossa
contemporaneidade também um lugar de contraste com o que já foi entre os trabalhadores, né, nesse quesito. E aí, assim, tem, na ordem cronológica, eu coloquei aqui artigos de militantes operários anarquistas, uns conhecidos, a maioria não conhecido, e muitos dos artigos não assinados, né, tratando dessa questão. Basicamente, são escritos ali do eixo Rio-São Paulo, né? Mas tem de Alagoas, tem de Porto Alegre, tem vários lugares do Brasil, começando em 1905 e terminando em 1935, 30 anos, né? O período que cobre essa seleção, essa coletânea, e trata, pelos títulos mesmo, dá para ver, olha só, alcoolismo, inquilinato, guerra ao senhorio, exportação e miséria, ressurreição física, álcool e bebidas alcoólicas, uso médicos de espírita, notinhas de ciência, a respiração. Então, são textos, né, que mostram como os trabalhadores tinham um entendimento mais largo da questão de saúde, né? Não reduziam a uma questão orgânica e situavam esse ponto, né, dos adoecimentos como ligado à organização da sociedade, na forma de organização da economia, da política, né? Até mesmo o peso, né, da religião. Tem um artigo aqui que fala sobre catolicismo e tem por aqui catolicismo e higiene, uma coisa assim, não é? Então, assim, a ideia era fazer com que a gente pudesse situar dentro desse nosso tempo, né? Como em outros momentos, não tão longe no tempo, né? Os setores populares tinham uma leitura, tinham uma leitura particular própria das questões de saúde pública, né? Não acompanhando a redução da saúde pública a uma questão orgânica ou medicamentosa presa ao espaço da indústria, né, farmacêutica, né? Eu acho que isso é importante, né, porque me parece, né, que fomos conduzidos a essa pandemia coletiva que estamos hoje atolada, né, onde se divide as pessoas em negacionistas e científicos, né? E a partir de então, né, há um procedimento de uma mistificação da ciência, na verdade, né? Inclusive tem artigos que falam disso. Pronto, o primeiro artigo que foi, não foi um artigo, é um trecho tirado do Diário Íntimo de Lima Barreto, de 1905, onde ele contesta a ciência, né, que à sua época era atravessadíssima de racismo, né, e ele situa, né, essa questão, dizendo que perdeu o medo porque ele viu que a ciência não é o cochicho de Deus nos ouvidos dos europeus. Ótimo, né? Então, devemos dimensionar bem, né, essa questão da ciência. Ela foi usada, né, tem sido usada como instrumento de domínio, de controle, de extermínio, né? Tem sido usada e será usada nesse sentido, né? Ela não é uma vacina contra o mal, coisa assim. É um instrumento. E os trabalhadores naquele período tinham esse entendimento. Tristemente, né, fomos tangidos, né, para um estado de pandemia coletiva, né, que é praticamente impossível estabelecer uma conversa mais interessante, porque você é logo enquadrado ou como bolsonarista ou como esquerdopata, e aí morreu o boi, não é? Bom, acho que era isso, Paulo, assim,